Olá, alunos. Eu sou a professora Márcia Mila, da disciplina Introdução à Engenharia, dos cursos de Engenharia da Multivix, de primeiro e segundo períodos. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre Engenharia e Sociedade e também Introdução ao Projeto. Bom, se nós repararmos, tudo à nossa volta é feito basicamente de dois tipos de seres, vamos dizer assim, os seres naturais e os seres artificiais. Os seres naturais, são aqueles que são encontrados na natureza, como a gente pode ver aqui em algumas ilustrações. Então, vento, água, enfim, tudo que foi criado que não houve a intervenção do homem. E os seres artificiais, são aqueles onde o homem interviu, onde houve participação do homem para a construção. Então, vamos entender qual é o objetivo da engenharia. Ele pode ser resumido em aplicar a tecnologia em combinação com fenômenos naturais para obter coisas que desejamos ou que necessitamos. Então, de que forma podemos dar a esta coisa para que ela sirva ao propósito desejado? Então, hoje, nós vivemos em casas que têm uma certa estrutura, e porque nós deixamos de habitar cavernas. Então, nós construímos casas, nós saímos das cavernas, e de que forma essas casas elas podem, nos oferecer conforto. Então, hoje as casas possuem paredes com isolamento, para que a vida de uma família não interfira na outra, isolamento acústico, isolamento térmico, existem janelas também para melhorar a ventilação, iluminação, enfim. Hoje existem projetos que a humanidade se envolve para, no frigir dos ovos, melhorar a qualidade de vida das pessoas. Para que a gente consiga entender quais são os locais de trabalho dos engenheiros de uma forma geral. Então, pátios de obras, fazendas, plataformas oceânicas de exploração de petróleo, espaço sideral, siderúrgicas, fábricas, forças armadas, universidades, firmas de consultoria, enfim, existe uma gama imensa. Eu costumo falar assim, olhe ao seu redor e tente identificar qualquer coisa que foi construída que não tenha intervenção da engenharia. Qualquer coisa. Você para, olha em volta e fala assim, não, isso aqui não foi um engenheiro. Você pode ver uma fruta que foi parar na sua casa. Você fala assim, não, essa fruta aqui não teve intervenção do engenheiro. Teve, e muita. Provavelmente ela foi coletada por máquinas, provavelmente. Existe a possibilidade de ser coletada por máquinas. Ela foi transportada em rodovias. Então, tudo envolve engenharia. Até a comida que chega na sua casa, até o alface que você acha que é 100% natural, que não houve intervenção do homem, houve sim. Então, algumas áreas de atuação da engenharia, medicina, ultimamente a gente tem conversado bastante sobre essas questões que a engenharia acaba intervindo em equipamentos, em diagnósticos, em próteses, enfim, existem uma série de intervenções da engenharia na medicina, no direito também, na parte de perícias, por exemplo, na economia, nas artes, odontologia, educação física, enfim, em tudo existe engenharia. Você pode chegar e falar para mim assim, poxa, Márcia, na economia, sim, em programas, em softwares que são desenvolvidos, enfim, existe intervenção da engenharia em muitas outras profissões. Uma vez alguém chegou e falou para mim assim, eu não concordo que haja intervenção da engenharia nas artes. Pois é, o artista ele vai precisar de pincéis, de tintas, de materiais, de ferramentas para esculpir, de um papel para ele poder escrever. Então, existe sim, existe sim. Bom, vamos conversar um pouquinho então sobre o método da engenharia. Primeiro a gente conseguir identificar que a palavra engenheiro, ele vem de engenho, que significa a capacidade de criar ou planejar. Então, o engenheiro, ele é um criador, e um resolvedor de problemas, um planejador.
Essa é a principal função do engenheiro para a sociedade. Ele é um resolvedor de problemas, mas muitas vezes esses problemas eles não têm uma solução única, então a gente vai chamar esses problemas de problemas abertos. E é o que mais acontece na engenharia, né? Você vai chegar com uma situação problema, e quando você for se deparar essa situação problema, ela pode ter 2, 3, 5, né, soluções. Eu até costumo brincar quando uma pessoa traz para mim o problema, fala, olha, a gente está com um problema assim, assim, assado. Eu falo, então volta, pensa em 3 soluções e traz para mim o problema com as 3 soluções. Provavelmente na sua vida profissional o seu chefe vai falar a mesma coisa para você. Bom, para completar o estudo convencional, qual é o estudo convencional? Aquele que você adquire dentro da instituição, né? Dentro da faculdade. Então, para completar esse estudo convencional, é necessário que vocês tenham essas habilidades, né? Formular o problema. Ah, mas formular o problema é tranquilo, a gente bate o olho e sabe qual é o problema. Não, não sabe. A formulação do problema é extremamente complicada. Você consegue diagnosticar uma causa, uma consequência, né? Mas muitas das vezes você não consegue entender a causa. Então, você consegue ver a trinca no equipamento, né? Você consegue ver uma trinca numa estrutura. Isso não é o problema. Esse não é o problema. Você precisa identificar qual foi a causa daquela trinca. Esse vai ser o real problema. Você vai ter que aprender a formular hipóteses. Essas hipóteses podem ser validadas ou anuladas. Formular possíveis ideias para o projeto, buscar soluções, planejar e programar atividades. Essa parte é bastante interessante. Eu tenho percebido uma dificuldade muito grande em relação ao planejamento, né? Os engenheiros, às vezes, acabam tendo muita dificuldade nessa área de planejar, né, e programar atividades. Usar recursos com eficiência, organizar os componentes e atividades de grupo de trabalho. Aqui nessa disciplina, né, nesse período que vocês estão agora, vocês estão fazendo um projeto, né, que é o projeto de extensão e inovação, e vocês conseguem aplicar, né, essas situações, né, para estudo complementar de vocês, dentro de uma disciplina. Então, vocês verificam a dificuldade que é usar os recursos com eficiência, a dificuldade que é organizar os componentes e atividades de grupo de trabalho. Então, ao longo do curso, é muito interessante que os professores, de um modo geral, eles promovam esses trabalhos em grupo para que vocês aprendam a ter esses relacionamentos. Bom, vamos falar um pouquinho, então, dando continuidade, né? O que o engenheiro faz? Ele simplesmente vai pegar o que a ciência descobriu, então nós vamos verificar, né, o que os físicos descobriram, o que os químicos descobriram. Nós vamos usar a matemática também, que foi desenvolvida pelos matemáticos, e nós vamos utilizar essas ferramentas para dizer o que, para sermos engenheiros. Então, na verdade, na engenharia, a gente não inventa nada. A gente pega os princípios da ciência, que foram, né, descobertos pelos físicos, pelos químicos, né? Pegamos também as ferramentas matemáticas e aí nós desenvolvemos projetos que vão atender às necessidades da sociedade. Então, por exemplo, né, numa partida de xadrez, né, o engenheiro usa as leis descobertas pelos cientistas, descritas na linguagem da matemática, para formular uma estratégia vencedora para um jogo de xadrez quando ele desenvolve um programa. Então, hoje, né, existem muitas situações onde a gente verifica isso, onde a máquina consegue, por muitas vezes, né, sendo muito eficiente, consegue substituir, né, tomadas de decisões, por exemplo, do homem. Então, o que a gente precisa entender é que a máquina nunca vai fazer a tal da engenhosidade. A máquina não é criativa. Então, é muito interessante que algumas pessoas falam para mim assim, Márcia, vai chegar um momento onde os computadores vão substituir os homens completamente. Isso é impossível, porque as máquinas, apesar de a gente chamar de inteligência artificial, elas não são capazes de criar. Essa criação, ela é feita simplesmente pelo homem. Né, apenas, exclusivamente pelo homem. Então, outro animal não consegue, não é capaz, né, de ter a tal da criatividade. E uma máquina, muito menos. Ela pode reproduzir aquilo que ela foi programada, mas nunca ser criativa. Então, aqui a gente pode verificar, por exemplo, uma situação, né, que uma máquina não teria como desenvolver,
como inventar. Então, por exemplo, para esse homem conseguir levantar, né, esse peso de 100 newtons, ele vai usar, né, um conjunto de roldanas de forma a reduzir a carga que ele vai ter que fazer para poder levantar. Então, essa engenhosidade, né, do levantamento do peso, até a microeletrônica não tem como uma máquina criar. Isso é necessário o cérebro humano para poder desenvolver. Vamos conversar um pouquinho, então, sobre redes e sistemas, né? Essa geração de vocês já está muito mais... tem uma compreensão muito maior em relação a redes e sistemas, né? A gente consegue verificar, por exemplo, essa rede de computadores, a internet, por exemplo. Então, hoje em dia, é muito mais fácil você entender, né, que tudo está ligado a tudo. Então, existem essas ligações que fazem com que você consiga ter uma compreensão maior em relação ao projeto que você vai desenvolver, né, que ele está linkado com outras coisas também. Então, uma rede de inovações, por exemplo, até engraçado falar sobre isso com vocês agora, né, em 2020, porque a compreensão que a gente tem é muito maior. Principalmente agora, nesse período de pandemia que nós estamos vivendo, né, cada vez mais a gente consegue entender a necessidade, né, dessas redes e desses sistemas. Porque imagina se há 20 anos atrás seria possível, né, a gente, nessa situação que nós estamos vivenciando, conseguirmos ter aulas, vocês conseguirem se reunir para fazer os trabalhos, né, vocês terem acesso a livros, a materiais, a artigos, a compra, né, de produtos, né, de suprimento para a sua casa, de supermercado, de farmácia. Então, a gente consegue ter uma compreensão maior agora em 2020, né, como essa rede de inovações, né, de supercomputadores, né, de globalização, como tudo isso está linkado e como toda a humanidade já está, né, ligada. Hoje é muito mais fácil a gente entender o que se passa na Europa e, né, em qualquer ponto do mundo, né, do planeta, e até reproduzir determinadas ações. Então, né, nós verificamos agora nesse processo, né, de pandemia o que outros países têm adotado, medidas que outros países têm adotado, e aí nós temos reproduzido, né, no nosso país, nos estados, nas cidades, nos bairros, na nossa vida, né, de um modo mais particular. Então, sistemas são conjunto ou montagens, de entidades ligadas, associadas ou interdependentes de modo a formar uma unidade complexa. Então, eu trouxe para vocês aqui uma situação, né, de uma tubulação para a gente poder ter uma ideia. Então, isso aqui é um exemplo de uma tubulação que é utilizada na área do petróleo. Então, essa tubulação ela tem várias funções. Então, a gente vai ter aqui uma tubulação em espiral, né, que fica dentro. Então, o fluido vai ter contato aqui dentro, vai escoar aqui por dentro, né, a parte de fora vai ser o mar. Então, a gente consegue verificar que tem um tipo de material aqui que ele vai ter a função de deixar com que o fluido que vai escorrer na parte interna, ele não reaja quimicamente. Esse material também precisa suportar as pressões internas. Então, vai escoar aqui petróleo, né, líquido, vai escoar óleo, né, vamos colocar assim, vai escoar gás, vai escoar areia, água salgada também. Então, essa estrutura aqui, ela tem que suportar, né, esses materiais que são, muitas vezes, corrosivos, né, e passam também por um processo de erosão. A gente vai ter aqui um outro tipo de material, que é um isolante térmico, que ele tem a função de fazer com que o calor que está aqui no fluido não saia para o mar, porque a gente pode ter mudança de fase e vai entupir tudo. E a gente depois vai ter uma série de outras estruturas aqui que permitem que todo esse conjunto tenha um reforço que ele não vai nem implodir, ou seja, porque a pressão do lado de fora é maior do que a pressão do lado de dentro, ou explodir, quando a pressão do lado de dentro for maior do que a do lado de fora. Então vai ter esse conjunto de estruturas aqui, né, que são entrelaçadas em sentidos diferentes. Então você tem uma superior aqui, depois uma camada interna aqui nesse sentido, depois vem outra camada aqui nesse outro sentido, de forma a que toda essa estrutura consiga suportar.
né? Esse material aqui é flexível, um duto flexível, parece essas duchas higiênicas, né, que o pessoal tem no banheiro. E essa outra camada aqui fora, que é um polímero, que ele também vai fazer com que esses materiais aqui, eles não sejam degradados, não sofram, né, com corrosão e erosão, porque essa estrutura vai ficar submersa. Então, cada um desses componentes, eles têm funções diferentes, eles podem ser projetados, né, em empresas diferentes. E tudo isso faz parte de um sistema. Então, eu posso ter uma empresa que fornece esse material, outra que fornece esse, outra que fornece esse, outra que vai montar esse, né? Enfim, e outra que a empresa que vai testar, por exemplo, para verificar se ele está apto a ser entregue para o consumidor, ok? Ah, ficou faltando falar sobre modelo de engenharia, né? Então, a gente pode verificar aqui. A gente vai falar um pouco mais sobre esses modelos de engenharia, mas basicamente nós temos um modelo teórico e um outro modelo empírico. Esse modelo empírico, esses modelos empíricos são testados, né? Então, o que acontece é que esses modelos teóricos, eles têm como base as equações, né? Tudo que foi desenvolvido, né, pela ciência. Porém, os modelos empíricos, né, são esses modelos que a gente precisa fazer testes, né, para verificar qual é o comportamento. Então, né, a simulação, ela auxilia bastante a gente nesse sentido. Então, a gente pode verificar aqui que existe um modelo, né, de um carro, né, provavelmente eles vão testar a aerodinâmica, então vão colocar ele no túnel de vento para entender quais são as forças de arrasto, se esse carro tem condição, né, de isso, numa formação de vórtices, que a gente chama, né, que são aqueles rodamuinhos, assim como acontece numa estrutura, por exemplo, de um prédio, né, que é interessante que seja feita realmente uma maquete para verificar a incidência dos ventos, né, para que haja realmente um estudo prévio antes do protótipo. Vamos lá, então. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre as disciplinas e especialidades da engenharia. Então, em relação a um projeto, às vezes você tem interferência de vários profissionais atuando, né, naquele projeto. Por exemplo, eu gosto muito de usar a situação da engenharia de petróleo porque ela envolve muitos profissionais de áreas diferentes, né? Então, você verifica ali vários engenheiros civis na parte de perfuração, né, atuando nos projetos, também na sedimentação, né, para que aquele poço não desmorone. Você verifica também engenheiros mecânicos com equipamentos na área de perfuração, também em processos para extração, né, do petróleo, engenheiros eletricistas de controle de automação, para a parte de válvulas, né, como o nome está dizendo mesmo, de controle, né, dos processos, dos equipamentos. Então, na engenharia de petróleo, eu gosto muito de usar esses exemplos, porque é uma área que envolve a atuação de muitos outros profissionais, ok? Então, para que a gente tenha uma noção, assim, uma visão geral das disciplinas da engenharia, né, hoje existem, há um tempo atrás existiam 234 tipos de engenharia. Então, hoje a gente, por exemplo, encontra engenharia aeroespacial, agrícola, arquitetônica, existe a engenharia arquitetônica, né? A bioengenharia também, que é uma área que tem crescido bastante em função dessa interface, né, com a medicina, com a biologia. A engenharia química, a engenharia civil, a engenharia química também atua na área de petróleo, né? A engenharia civil, que a gente até brinca que foi que é a mãe das engenharias, né? A engenharia de computação também, né? O pessoal também chama de engenharia de software, ou ciência da computação. A engenharia elétrica, a engenharia ambiental, industrial, engenharia de produção, engenharia de materiais, engenharia mecânica, de minas, engenharia nuclear, engenharia de petróleo, né? Existe engenharia naval, para vocês terem ideia, existe até engenharia de solda, né? Engenharia de cerâmica, engenharia metalúrgica. Algumas engenharias, o CREA está tentando extinguir, né? Já, no processo já tem muito tempo, em função de quanto elas são muito específicas, né? Então, o que costuma-se, né, entender é que
mais interessante você formar profissionais com uma formação mais básica e, no segundo momento, promover especialização. Essas organizações profissionais aqui no Brasil a gente não tem muitas, né? Nós sabemos do CREA, por exemplo, que acaba promovendo, muitas vezes, o suporte para o engenheiro. Eu estou entrando em contato com alguns profissionais para conseguir uma palestra, né? Porque vocês consigam ter uma compreensão melhor, né, de como o CREA atua dentro na engenharia e também o que eles oferecem também para os profissionais da área de engenharia. Bom, em relação a inovações, né, nas interfaces entre as disciplinas, a gente pode avaliar aqui, por exemplo, uma situação que tem ocorrido, que é a nanotecnologia, que é uma ciência que tem trazido vários desafios para nós, né, que ela tem sido aplicada em várias áreas. Porque até então é muito difícil a gente falar em nanotecnologia, porque o prefixo nano significa 10 a menos 9. Então, micro significa 10 a menos 6. Né? Hoje nós temos instrumentos chamados micrômetros que conseguem medir até dimensões, né, de micrometros. Mas nanômetro ainda é uma tecnologia muito complicada em todos os aspectos, porque é difícil a gente conseguir produzir partículas, né, nanopartículas, e é difícil também fazer essas medições. Mas elas são muito interessantes, né? Essas nanopartículas elas já estão sendo desenvolvidas para atuar, inclusive, em medicações, né, para que o corpo consiga absorver, né, para aquele determinado órgão, então, em determinados tratamentos. Para vocês terem uma ideia, né, de um uso da nanotecnologia, hoje a água, né, é um fluido que tem muita abundância, ele é muito utilizado em sistema de refrigeração. Porém, a água é um fluido que demora muito para ser aquecido e demora muito para ser resfriado. Ela tem uma inércia, né, porque o calor específico dela é muito alto. A partir do momento que a gente consegue colocar nanopartículas de alumínio dentro dessa água, o alumínio consegue promover uma troca de calor muito mais eficiente. Então, se nós conseguirmos colocar, né, nanopartículas, por exemplo, dentro da água, de materiais como alumínio, cobre, né, que são excelentes condutores, a gente consegue melhorar a eficiência desses equipamentos. A biotecnologia também ela está sendo muito empregada. Hoje nós vemos até algumas situações que não é raro, né, onde cirurgias são feitas de uma forma muito menos invasiva, né, porque são utilizadas câmeras, né, e há outras situações, inclusive, em que o ser humano, né, o médico não chega nem a tocar no paciente, porque o corte, a incisão, né, a penetração de instrumentos, tudo é feito por robótica. Então, a gente está falando agora de uma situação de biotecnologia que você vai falar, nossa, então a gente está falando de equipamentos pesados, né? E situações assim muito avançadas. Não, desenvolvimento de materiais para prótese também, né? Para que elas sejam mais leves e mais resistentes e que não ocorram rejeição, por exemplo. Bom, vamos falar um pouquinho de engenharia e computação. Por mais que né, que os alunos briguem muito em relação a isso, fala assim, ai, Márcia, né? A gente tem dificuldade na disciplina de algoritmos, porque essa parte de programação, isso é muito chato, mas é extremamente importante. Então, essa parte de programação e raciocínio lógico, isso desenvolve habilidades no aluno que são extremamente importantes. Às vezes, você pode até falar que não vai trabalhar, né, com parte de programação mais pesada, mas mesmo assim, vocês precisam ter essa formação. Então, por exemplo, né, aonde que a gente pode aplicar essa parte de processamento de dados numéricos? Em cálculos aritméticos, em substituição de métodos e equações, em análise e plotagem de dados, em métodos matemáticos. Então, vai haver situações em que não tem necessidade do homem ficar fazendo uma série de cálculos, porque a máquina pode fazer isso. Então, você vai falar assim, mas isso é complicado, isso não tem muito acesso. Gente, às vezes, uma tarefa simples você pode executar, por exemplo, no Excel, para evitar que você faça uma soma manual, né, ou calcule a média, por exemplo, né, de uma turma. Então, é interessante você saber usar
nem que seja o básico, né, por exemplo, de uma planilha de Excel, né, para que você consiga ter, né, mais familiaridade, mais intimidade com essa área. Eu sugiro até que vocês tenham bastante familiaridade, porque daqui para frente esse desenvolvimento tecnológico ele é inerente à sua vontade, né, ou à sua dificuldade. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre introdução a projeto. Todas as situações que vocês vão vivenciar dentro da engenharia vai exigir de vocês, né, certas habilidades, e a gente vem conversando muito sobre isso durante o curso. Então, é interessante que vocês desenvolvam, né, habilidades, né, características para que vocês tenham facilidade, né, ao longo do curso, né, dentro das disciplinas, e depois na sua vida profissional também, para que você consiga saber se organizar, se planejar em relação a qualquer projeto. Então, o engenheiro de projetos deve ter vários talentos, como conhecimento. Olha só, eu vivo batendo nessa tecla. A pessoa, quando é que o engenheiro para de estudar? Nunca, nunca. Então, conhecimento é um processo contínuo. A criatividade também é um talento importante dentro né, da área de projetos, e a gente já até teve uma aula falando sobre isso, né, que a criatividade é uma característica bem complexa, porque a gente não sabe como medir a criatividade. Porém, né, existem alguns fatores que a gente pode, né, desenvolver essa criatividade, como nós já falamos anteriormente. Habilidade com pessoas, já conversamos sobre isso, né? E a gente tem feito, eu tenho incentivado, a instituição tem incentivado que vocês façam trabalhos em equipe justamente para desenvolver essas habilidades, né? Né? Em relação à comunicação, né? Em relação a, a trabalhar em equipe. E habilidades de planejamento, que é extremamente importante. Porque todo engenheiro tem que passar por esse processo de planejamento, ele tem que saber fazer um bom planejamento e, em função disso, ele tem que ser organizado. O método de projeto de engenharia, ele vai ter esses 4 elementos. O primeiro elemento é a síntese. O que é síntese? É você saber fazer um resumo daquilo que você está estudando. Então, resumidamente, a síntese é uma combinação de vários elementos em um todo que está integrado. O segundo elemento é a análise, ou seja, você vai fazer uso, né, do que você aprendeu em física, em matemática, em técnicas de engenharia, em economia, tá? Para poder quantificar, né, o desempenho, né, de várias funções. A segunda parte é a comunicação, ou seja, apresentação escrita né, e oral também, verbal. E a última que é a implementação, ou seja, é a execução do plano. Bom, o método de projeto, né, de engenharia, na verdade, é como a gente vai tentar se organizar, ou seja, fazer um planejamento. Então, nós vamos verificar cada etapa, né, do método de projeto de engenharia de forma um pouquinho mais detalhada. Então, o primeiro é identificar a necessidade e definir o problema, o que não é uma coisa tão simples assim, né? Você tem que ter habilidade para isso. A gente já conversou sobre isso, né? Sobre como é difícil, às vezes, você definir o problema, porque às vezes você está vendo ali a causa dele, mas você não consegue entender está vendo a consequência dele, mas é muito difícil, às vezes, entender qual é a causa, né, daquele problema. A segunda parte é você conseguir montar a equipe do seu projeto, que também não é uma situação muito tranquila. Por quê? Porque você precisa identificar quais são aquelas pessoas que vão fazer parte, né, do seu projeto. A terceira é identificar limitações e critérios de sucesso. Nós vamos falar a seguir depois de forma mais detalhada, principalmente naquela parte ali de identificar a necessidade de definir o problema, depois identificar limitações e critérios de sucesso. Depois, a quarta é buscar soluções, e aí começa um processo iterativo. Primeiro você vai ter um estudo de viabilidade, né, que é a primeira etapa, né, da execução. Depois, esse estudo de viabilidade,
ele vai gerar um projeto preliminar e depois, né, um projeto detalhado. Aí, para finalizar, você vai construir a solução, verificar e avaliar. Bom, como a gente havia dito anteriormente, né, a gente precisa identificar a necessidade e definir, né, quais são as limitações. Então, essas limitações podem ser orçamento. É muito importante a gente não confundir orçamento com custo. Por quê? Eu posso ter um determinado orçamento para poder fazer aquele projeto e não significa que aquilo vai custar caro. Então, é muito interessante que a gente tenha isso em mente. Orçamento é o quanto eu tenho para poder implementar o meu projeto. É a verba, né? Vamos colocar assim. Então, a gente tem um projeto e para que ele seja implementado, eu preciso de R$ 500. Isso é o orçamento. Não significa que o nosso produto vai custar R$ 500, né? Ou então não, nosso orçamento mínimo é 1,5 milhão. Tempo é a segunda limitação também. Por quê? A gente não sabe, né? A gente não sabe, não. A gente tem que prever o prazo, o tempo de execução né, daquele projeto. Porque em alguns projetos, eles devem ser concluídos muito rapidamente. Então, a gente está passando por uma situação agora, durante a pandemia, que a gente consegue verificar isso, né? As pessoas estão correndo muito para poder encontrar a vacina, né? Para encontrar métodos, meios para a gente conseguir passar por essa situação, né? Enfim, o tempo ele pode ser um agravante em relação ao projeto. Então, os engenheiros devem conhecer o tempo a ser utilizado, né, nesse projeto, pois ele determina a quantidade e o tipo de opções que podem ser consideradas. A terceira é o pessoal, né? Então, enquanto a equipe é formada, o engenheiro deve conhecer, né, o número de pessoas que vai compor, né, esse projeto, essa equipe, e as habilidades dela, tá? O que acontece? Um orçamento maior, né, de longo prazo, não garante o sucesso, a menos que as pessoas, né, que estejam envolvidas, elas estejam habilitadas para trabalhar com aquele projeto. As leis também é outro fator limitante. Então, hoje em dia, várias leis, né, ambientais, elas estão sendo implementadas e a gente tem que ficar muito atento em relação a isso, porque elas acabam impactando, né, impactando não, quem impacta somos nós, porque elas acabam direcionando o projeto, né, para que a gente tenha um controle maior em relação à poluição da água, poluição do ar, o esgoto, como ele deve ser lançado, né, o controle de tráfego, por exemplo. Então, tudo isso deve ser considerado no seu projeto. As propriedades dos materiais e as disponibilidades também, que é outro problema. Uma vez eu acho que eu até comentei com vocês em sala de aula, né, que existem projetos de turbinas muito mais eficientes e que podem também atingir temperaturas altíssimas e produzir também uma potência muito, muito alta. Porém, a gente tem a limitação que os materiais não foram desenvolvidos ainda e não tem disponibilidade. Então, isso acaba restringindo bastante o projeto porque, né, não existe ainda essa facilidade, né, de aquisição de material em relação a esse equipamento. Construção com itens de estoque, porque logo no início do projeto, os engenheiros devem entender, né, que eles são limitados à montagem de componentes, né, que esses componentes eles devem estar disponíveis em estoques. Ou, né, se ele vai ter permissão para projetar um equipamento, né, de acordo com uma necessidade, e que esses itens eles estão disponíveis rapidamente. E se eles já foram testados, né, enfim, porque isso acaba podendo fazer com que o seu projeto seja um sucesso ou um fracasso. A competição também. Então, é muito complicado. Às vezes você vai querer desenvolver, né? Eu vou fazer um projeto de uma caneta que vai custar muito barato e ela vai ser super confortável. Tá, mas quantas canetas baratas e ergonômicas, né? Vamos colocar assim, existem no mercado. Então, antes de você construir, antes de você pensar em implementar um projeto, você precisa verificar, né? Se existe, né, vários produtos no mercado similares e que a competição, de repente, vai acabar sendo um impedimento para que esse projeto seja implementado.
A viabilidade de fabricação também é outro problema, né? Porque, por exemplo, existem equipamentos que são mais difíceis de serem fabricados. Então, um caça não é alguma coisa simples que você consegue fabricar em larga escala, mas em compensação, um carro você consegue fabricar em larga escala. Então, existe essa situação da viabilidade, né? Ou seja, o quanto você consegue produzir esse material. Então, essas são as limitações do seu projeto, ou seja, o que pode acabar atrapalhando na execução do seu projeto. A partir de agora, a gente vai falar sobre objetivos do seu projeto. Quais os objetivos que o seu projeto pode ter? Então, o seu projeto pode ter por objetivo a estética. Então, você pode querer simplesmente construir alguma coisa que seja bonita. Simplesmente isso. Né? Esse seja o seu objetivo principal. Então, por exemplo, na década de 60, 50, alguns automóveis eram construídos, né? E eles eram chamados de rabo de peixe. A parte de aerodinâmica não tinha nada a ver com aquilo, né? Porque era uma estrutura que, pelo contrário, não favorecia a aerodinâmica do carro, porque acaba gerando formação de vórtices. Então, aumentava, né, a força de arrasto e, em consequência disso, o consumo dele era maior. Mas o objetivo não era o consumo de combustível, e sim a estética. Você pode também estar preocupado em relação ao desempenho do seu projeto. Né? Então, você pode querer construir, por exemplo, um carro que ele vá de 0 a 100 km por hora em 10 segundos. Isso é desempenho. Então, você não vai estar preocupado se ele é bonito, se ele é confortável, não. Qual é o desempenho dele? A terceira situação é a qualidade. A qualidade ela é muito complicada, né, de ser medida, porque existem diversas definições de qualidade. Mas eu costumo dizer que tem uma que é bem interessante, né? Que você pode dizer que a qualidade ela é simplesmente a adequação ao uso. Então, a qualidade é uma característica que às vezes é muito, muito individual. Fatores humanos também pode ser, então a gente verifica isso, né? Eu até coloquei ali botões para abertura de vidro, então, porque eu percebi isso num carro que eu tive, né? O projeto, a pessoa fez o projeto e na hora que ele foi colocar os botões, ele viu que não poderia colocar os botões para abrir e fechar as janelas, né? Os vidros dos carros, naquela posição e deslocou aquela caixinha um pouco mais para frente. E isso causou um desconforto muito grande para mim na hora que, toda vez que eu precisava abrir e fechar o vidro, porque eu precisava deslocar, né, o meu tronco para frente, porque meu braço não alcançava. Na verdade, eu acho que só o braço de um chimpanzé ia conseguir, um orangotango ia conseguir abrir aqueles vidros lá. Então, esses fatores humanos, eles são bastante importantes na hora em que você vai desenvolver o seu trabalho. Então, você pode estar pensando numa cadeira confortável, né? Você pode estar pensando em como você vai usar um equipamento para poder abrir ou fechar, enfim. Custo. Isso é muito interessante a gente entender que custo não é orçamento. Orçamento é quanto você tinha, né, de verba para implementar. O custo é o preço que a pessoa vai pagar. E existe uma confusão muito grande em relação do custo do capital e o custo de ciclo de vida. O custo do capital é aquele valor que você paga, né, quando você compra um imóvel, por exemplo. E o custo de vida, de ciclo de vida, é o quanto você vai pagar para poder fazer manutenção dele, ou para simplesmente ter. Então, para ter um imóvel, você vai pagar IPTU, você vai pagar condomínio, né, se for o caso, luz, água, enfim, você tem custos agregados àquilo, né, no seu projeto. Às vezes, um objetivo do seu projeto também seja a segurança, né? Então, hoje em dia a gente entende isso porque os carros já são proibidos de circular, né, sem airbag e freio ABS, são itens de segurança. Então, o seu projeto pode ser esse. Eu quero fazer um carro que seja mais seguro, ou eu quero, né, fazer uma varanda em que ela seja segura, então eu não posso colocar qualquer tipo de vidro ali, porque se houver algum acidente, as pessoas podem correr risco de morte. O ambiente de operação também é outro objetivo do seu projeto,
porque você precisa identificar, né, aonde que ele vai estar ocorrendo. Então, características que vocês têm que estar bem atento, né, como temperatura, pressão, ruído, corrosão. Então, o ambiente de operação pode ser, né, um objetivo do seu projeto. Interferência com outros sistemas. Então, por exemplo, se você vai construir estrada, né, ou o carro, você tem que entender que um sistema afeta o outro. Então, você vai ter que compreender que, por exemplo, a estrada ela tem que ser construída de forma que o carro consiga, ou que um caminhão, uma carreta, né, ela consiga percorrer essa estrada, né, em relação à largura, fazer ultrapassagem ou fazer uma curva. Então, o raio de giro deve permitir que ele faça uma curva a uma determinada velocidade, 120 km por hora, 80 km por hora, 60 km por hora, né? Enfim. Então, a interface com outros sistemas é muito importante. Quando você constrói uma estrada, você tem que entender que nessa estrada, né, vão trafegar carros, né, veículos, e que vai haver uma interface, né, entre esses dois. Efeitos na cercaria. Então, o seu projeto pode entender que você vai construir, por exemplo, um carro e você precisa minimizar os efeitos que esse carro vai causar em relação ao meio ambiente. Então, você pode fazer o uso de catalisadores para minimizar o efeito, né, que ele vai causar com a redondeza, ou seja, com as cercarias, né? Então, muitas vezes, um carro é construído, né, na Alemanha, se eu não estou enganada, isso acontece. Eles constroem o carro, mas eles já têm uma noção como vai ser o descarte de cada um daqueles itens quando terminar a vida útil daquele veículo. Você pode fazer o seu projeto também pensando em logística. Então, uma situação que eu coloquei ali, postos de combustíveis e oficina. Beleza, só que se o seu projeto for construir um satélite, vai ficar meio complicado você fazer, né, a logística, porque você não tem como fazer reparo, por exemplo, né? Então, por isso que a logística de um carro ela é muito mais tranquila, porque você tem acesso a postos de gasolina, oficina, mas no seu projeto, se você não tiver essa logística, você tem que ficar bastante atento, tá? Porque ela pode ser um objetivo do seu projeto. Confiabilidade também. Em relação à confiabilidade, a gente acaba colocando várias redundâncias, né, para não ter problema de falha. Então, por exemplo, em equipamentos como avião, ele tem muita redundância, né, como um ônibus espacial, por exemplo, né, existem acho que 3 computadores, 5 computadores, uma coisa assim. Então, que permite que se houver falha de um, você pode contar com o outro. Então, no seu projeto deve prever isso, pode ser um objetivo do seu projeto também. Viabilidade de manutenção, né? Porque, como a gente havia dito também no caso da logística lá, né? Que você consegue encontrar postos de combustíveis, né? Mais facilmente e oficina. A manutenção, a viabilidade de manutenção é o quanto o seu projeto pode ser manutenido, vamos colocar assim, né? O seu produto pode ser manutenido, pode passar por manutenção. Então, isso pode ser também um objetivo do seu projeto. Facilidade de conserto é outra também. Às vezes, alguns projetos eles têm até a intenção de que não sejam fáceis de serem consertados, né? Eu até coloquei ali, por exemplo, uma vez eu tive que trocar os bicos do fogão, porque eu morava numa casa antes, né? Que era casa, então era bujão de gás de rua, que eles falam, gás de botijão, né? E lá no Rio eu me mudei para um outro lugar que era gás encanado. E aí a tubulação, a pressão dele era bem maior. Então era necessário trocar, né, aqueles bicos do gás. E para trocar aqueles bicos eu achei que fosse uma coisa muito fácil. Era simplesmente pegar uma chavezinha qualquer lá. Só que quando eu comecei a abrir, eu verifiquei que não era fácil não, que eu precisaria de uma chave especial. E aí eu desisti, tive que chamar um técnico para ir lá para poder fazer, né, um reparo, um conserto, em função de eu não ter o equipamento para poder fazer esse conserto. A disponibilidade também do equipamento pode ser outro objetivo, né? Então, por exemplo, se você constrói um equipamento e que ele não fique disponível para você, que ele não pode ser acionado, por exemplo, né, a temperaturas acima de 45 graus Celsius, isso pode ser um problema muito sério, né? Então, imagina que é claro que essa temperatura ela é muito elevada se a gente for comparar uma temperatura do ar, né? Mas a gente está passando por situações em que os cientistas têm medido que realmente a temperatura tem tido um aumento. Então, você imagina se você faz um projeto, por exemplo, de um carro,
que ele vai precisar trabalhar com temperaturas em torno de 35 ou 40 graus Celsius no máximo. Se você fizer um projeto desse, na hora que houver um acréscimo da temperatura para 45 graus Celsius, você já não tem mais disponibilidade desse produto. Então, a gente tem que ficar bem atento, né, em relação à disponibilidade também. Bom, quando nós temos problemas, então existe a situação que a gente havia falado lá no comecinho, né, hoje, né, sobre buscar soluções. Então, que era a quarta etapa lá, não sei se vocês estão lembrados. Então, a primeira era identificar a necessidade, depois montar a equipe, depois identificar limitações, e agora a gente vai falar sobre buscar soluções. Então, ele coloca aqui 14 passos, né, para que a gente consiga entender como buscar essas soluções no projeto que a gente foi designado. Então, a primeira, ele coloca lá uma pergunta assim: posso eliminar a necessidade? Então, imagine a seguinte situação: o seu projeto é tentar resolver um problema, né, porque algumas molas elas estavam enferrujando em função do ambiente de muita oxidação que elas estavam. Então, se você puder, né, aí o seu chefe pode chegar para você e falar assim: tenta evitar o problema, né, das molas enferrujarem, né, resolve esse problema. O seu projeto é esse. Você pode chegar e pensar: poxa, eu posso colocar, né, revestir essa mola de um material que impeça a corrosão, ou simplesmente você substituir essa mola desse material metálico que corrói por um outro material, que é um polímero, né, que não vai haver oxidação. Então, outra, questione as hipóteses básicas. Eu coloquei uma situação ali de transplante de coração, porque a hipótese básica, né, do coração, ele funciona como uma bomba que pulsa, né, tanto que a gente tem a pressão alta e a pressão baixa. Então, se a gente for construir né, um coração artificial, a gente pode questionar a hipótese básica, que é fazer um coração que funciona como uma bomba, né, que pulsa. Em vez disso, construir uma bomba, um coração artificial, que ele tenha um fluxo contínuo, né, em vez de ficar pulsando como se fosse, por exemplo, um compressor alternativo. De novo, vou falar com vocês, adquira conhecimento. Importantíssimo isso. Né, vocês precisam estudar o tempo todo, porque a busca de solução vai estar associada a conhecimento. Quarta, empregue analogias, ou seja, comparações. Então, quando muitas vezes a gente observa a natureza e consegue encontrar a solução para aquilo. Né? Eu coloquei aqui nadar como peixe, porque eu soube de um projeto que estava sendo desenvolvido, né, de um veículo náutico, que ele ia se deslocar como o movimento dos peixes. Né? Se a gente vê a aerodinâmica também em aviões, isso acontece muito. Foi feita analogia, né, de como os pássaros conseguem planar, e aí as asas do avião, né, e até o formato dele todo, foi desenvolvido fazendo analogia, né, com pássaros. Então, personalize também o problema. Então, é muito interessante você tentar compreender de uma forma muito característica como que aquele problema acontece. Então, existe um equipamento chamado BCSS, que é Bomba Centrífuga Submarina Submersa. Esse equipamento ele é utilizado quando a pressão lá no fundo do mar, no petróleo, ela é muito baixa. Então, você coloca esse equipamento para fazer com que o petróleo suba, né, que vá até a superfície. Às vezes esse equipamento passa a ter uma série de problemas, né, que a gente chama de cavitação, porque as bolhas de gás implodem e acabam causando, né, degradação. Ou então tem areia, enfim. E aí é interessante que às vezes o engenheiro tenta se colocar dentro do equipamento desse para ele poder compreender melhor como o fluxo vai indo, para você poder identificar onde você pode atuar, resolver o seu problema. Outra coisa, identificar os parâmetros críticos, aquilo que vai interferir, né, no seu projeto. Então, se você tem uma situação que você vai fazer uma construção, né, de uma usina termoelétrica, uma usina nuclear, então você precisa, né, na hora em que você for fazer todos os cálculos das estruturas, né, de concreto, de tudo, entender quais são os parâmetros que você vai precisar trabalhar. Quais vão ser as temperaturas no interior, né, o volume específico, a pressão, viscosidade, massa específica e é um ângulo que a gente colocou ali, a símbolo daquele θ. Ao sétimo, né, troque funções.
às vezes, para você ser mais criativo, né, você pode pensar na possibilidade realmente de inverter funções. Uma vez eu estava conversando com um engenheiro também, ele falou comigo assim, eu tenho vontade de desenvolver uma bomba que funciona assim, ela fica lá no fundo, né? E aí a parte, porque geralmente a bomba você tem a parte interna que é fixa e a parte externa que gira. E ele falou, eu estou pensando em fazer uma bomba que seja o contrário, a parte de fora gira e a parte de dentro fica fixa. Ué, por que não? Oitava, altere a sequência das etapas. E aí eu até coloquei ali uma situação de café industrializado. Às vezes a gente entende que um processo pode ocorrer e a gente só verifica, né, aquelas etapas, né, a sequência de determinadas etapas. Por exemplo, o café, ele deve ser colhido, ele deve secar, então ele fica lá um tempo secando, e depois é que ele vai ser torrado e moído. Mas a gente pode pensar, de repente, em fazer, né, um processo de industrialização do café em que você consiga, né, secar, moer e torrar num processo só. Então, você pode estar gerando calor enquanto você está moendo, né, de forma que você consiga chegar no pó de café é, sem esperar por todas aquelas etapas, né? Enfim, colocando, né, todas essas etapas que são feitas, né, de forma assim individual, vamos colocar assim, né, que você precisa concluir cada etapa para iniciar a outra, de repente você pode fazer todas elas num processo só. Inverter o problema. Essa situação é muito engraçada, que uma vez eu estava conversando com um aluno, né, e aí ele estava até falando, né, sobre problemas que ele estava problemas que ele estava tendo para encontrar a solução, né, de um desafio que ele tinha lá. E aí, uma vez eu até falei com ele assim, tenta inverter o problema. Né? E aí, bom, como que inverteria o problema? Se você está querendo desenvolver um alicate mais leve, imagina o contrário. Né? O que eu vou fazer para aumentar o peso desse alicate? Porque, de repente, invertendo o problema, você consegue achar a solução. Repita componentes ou etapas, né, do processo. Então, imagina que você vai precisar comprimir, né, um determinado fluido a uma pressão, mas essa compressão ela não pode ocorrer de uma vez só, porque você senão pode fazer com que esse gás ele acabe mudando as características dele. Então, você pode muito bem fazer com que esse processo de compressão ele seja feito em várias etapas, a fim de não mudar, né, essa substância. Separe funções também, porque né, o seu problema, às vezes, no seu projeto, se você tentar resolver tudo de uma forma só, fica muito mais complicada. Então, por exemplo, no motor de 4 tempos, né, se você dividir essas funções, né, cada etapa dessa, você consegue fazer um estudo melhor e ter uma compreensão melhor para poder resolver um problema que você tem. Então, você teria lá a primeira etapa, que seria a admissão do combustível dentro do cilindro, a segunda etapa, a compressão, a terceira etapa, a combustão, e a quarta etapa, né, a exaustão desses gases. Se esse motor está aquecendo demais, né, ele não está conseguindo ser refrigerado, a gente não vai olhar todas as etapas, né? Porque a primeira é a admissão, a segunda é a compressão, a terceira etapa, que é de explosão, é a etapa que você vai ter que analisar. Então, é muito importante você separar essas funções para que você consiga buscar solução. Também é muito interessante que você combine funções, né? E aí a cogeração de energia é um exemplo disso, porque na hora em que você combina essas funções, por exemplo, se você tem né, por exemplo, se você vai construir uma usina termoelétrica, essa usina vai gerar energia elétrica a partir da queima de um combustível. Só que quando esse combustível é queimado, esse gás a altíssimas temperaturas, sei lá, 700, 800 graus Celsius, ele é descartado para a atmosfera. Isso gera 2 problemas. Primeiro, a poluição, né, desse fluido que vai ser descartado, e segundo, o aumento da temperatura da atmosfera. Então, você pode combinar funções, ou seja, fazer um projeto de forma que essa energia desse gás que está sendo descartado possa alimentar um outro equipamento, gerando calor, né, para uma caldeira, ou, né, que vai alimentar um outro equipamento, ou então, né, uma outra turbina, que vai acabar, uma turbina a gás, por exemplo, né, a vapor, aliás, que vai gerar mais energia ainda. Então, você pode combinar essas funções. Usar a imaginação, né, não preciso nem explicar, e também
empregar princípios básicos da engenharia para aumentar a eficiência. Mas esses princípios básicos da engenharia você vai empregar à medida que você for estudando, adquirindo conhecimento. Bom, vamos entender um pouquinho mais depois que você buscar as soluções, como é que você vai implementar isso. Então, a primeira etapa é o estudo de viabilidade. Nessa primeira etapa, você vai fazer uma avaliação muito simples mesmo para verificar a viabilidade, como o nome está dizendo ali. Então, a primeira etapa, você vai fazer uma análise de cada solução em potencial e são feitos cálculos simples. São só para verificar mesmo se existe a possibilidade desse projeto ser feito. Então, por exemplo, numa aula, algumas semanas atrás, eu estava conversando com os alunos que o motor térmico é um equipamento que utiliza fluidos, né, vamos colocar assim, de temperaturas diferentes. Então, seria possível a gente inventar um motor térmico que ele operasse com a água do mar? Porque a água do mar, lá no fundo, ela está a 5 graus Celsius, e na superfície a gente encontra ar a 20 graus Celsius. E na hora que a gente foi calcular a eficiência nesse motor térmico, máxima que poderia ser atingida é em torno de 5%. Então, no estudo de viabilidade, a gente já descarta esse projeto, porque é um cálculo muito rápido de você fazer, e você consegue verificar se existe a possibilidade de você seguir em frente ou não. Então, escolha as melhores soluções, né? Projetos com menor número de partes, documentar a solução, então você vai fazer um relatório sucinto e vai comunicar à gerência. Bom, se você fizer um estudo de viabilidade, ele falar, ok, tudo bem, existe a possibilidade de seguir em frente, vamos implementar. A segunda etapa, então, vai ser um estudo, um projeto preliminar. Então, você vai fazer de novo, né? Uma análise de cada solução em potencial, porém, você vai fazer cálculos mais detalhados. Vai continuar fazendo escolha, né, das melhores soluções, porém, você vai usar uma matriz de avaliação, porque vai ter que ter mais critérios. Depois você vai documentar essa solução a partir de um relatório que vai ser, né, apresentado de forma oral e formal. E, de novo, vai comunicar as soluções para a gerência. E o último é o projeto detalhado. Esse sim, vai ter que entrar tudo. O diâmetro do rebite, a viscosidade da tinta, o tipo de vergalhão, tudo. Então, especificar todos os componentes detalhadamente, documentar os desenhos e relatórios detalhados, materiais, dimensões, tolerâncias e etapas de procedimentos para a construção do seu protótipo. Ok? Bom, e a gente vai encerrar a aula de hoje, né? Eu desejo a vocês bom estudo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode sanar durante as nossas aulas remotas ou no AVA, no fórum ou nas mensagens, tá bom? Bons estudos para vocês.